Hoje nós vamos falar sobre abordagem psicanalítica. O que é isso? Vamos aprender o que é abordagem, como abordar, alguns pensamentos. Vou falar de vários assuntos. Você vai ver aí agora. Olha o que eu vou falar nessa aula de hoje. Fundamentos teóricos de Freud e Melanie Klein. Teóricos de Freud e Melanie Klein. Vou falar também de formas de atendimento, grupo e casal. Vou falar também de atendimento com crianças e adolescentes. Vou falar também da psicanálise e da psicoterapia. E vou encerrar sobre as sessões. Não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, mas vamos lá. Tem pessoas que falam assim, mas professor, a aula fica com mais de 1 hora. Poxa, tá cansativo para você? Para mim também é. Mas tá cansativo? Faz um favor, não quer assistir? Sai fora. Aqui eu só quero os melhores. Aqui eu não quero pessoas medianas. Eu não quero futuros psicanalistas e psicanalistas medianos. Psicanalista que entra em aula, fica 5, 10 minutos, já se acha o tal e sai fora. Mas se você ficar até o final, você vai ter conteúdos. Eu vou gerar valores na sua vida. Todos os dias. Não é um dia só, não é pretensão, não é marra, não é nada. Todos os dias eu recebo mensagem do Brasil todo. Pessoas querendo entrar no projeto, mas pessoas que estudam psicanálise. 6 meses, 4 meses. Me chegam pessoas com certificado de 4 meses. E sem análise didática, sem estágio, querendo estagiar. No meu grupo não vai estagiar. No meu grupo fechado não vai atender. O meu grupo fechado, onde a doutora Yara hoje, quem coordenava era eu. Agora a doutora Yara, com maestria, ela coordena com uma maestria, com uma elegância. Ó, doutora Yara, um beijo. Preste atenção. Não vai atender quem fez o curso em 4 meses, quem fez curso em 6 meses, quem nunca fez uma análise didática, quem nunca fez estágio. No meu grupo atende profissionais formados, profissionais em formação, porque aí para eles sai como estágio. E aqui você tem que fazer 15 análises didáticas comigo ou com o meu time. 7 análises são análise didática mesmo, consulta que você tem com o psicanalista didático, e as outras 7 é supervisão. Na hora que você vai para o estágio, vem com seus casos, e o psicanalista didata que está te acompanhando, ele vai te ajudar no caminho dessa supervisão, no caminho desses pacientes que você atende. Então não adianta. Se você não quer assistir minha aula, ó, já estou com 12 minutos só de introdução. Se você não quer assistir 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia da minha aula, me faz um favor, mete o pé. Ah, você não vai poder falar por aí depois que foi formado por mim. Ah, fui formado pelo Instituto Humaniza, fui formado pelo Mente Renovada, pelo professor Michel. Não vai, porque as pessoas vão entender. As pessoas vão falar assim, presta atenção, a partir de hoje, nós começamos esse projeto, tinha 500 inscritos, 500 alunos no YouTube. Hoje nós temos 2.900 pessoas fecharam. 3.000 alunos. Acabei de receber aqui. 3.000 alunos nós temos hoje no YouTube. Mas são 3.000 pessoas que assistem às aulas. Você vai poder falar depois. Ah, eu fiz com o professor Michel Silva. A pessoa vai falar assim pra você. Eram quantos minutos as aulas? Ah, eram 10, 15 minutos. A pessoa vai falar na tua cara. Mentira. As aulas do professor Michel é de 40 minutos pra cima. Porque eu dou aula. Eu podia muito bem hoje. Hoje é uma live de comemoração. 1 ano de projeto, eu estou muito feliz. Eu podia chegar aqui hoje, falar um montão, relembrar as lives antigas, já são 28. Essa é a aula 29. Eu podia ficar lembrando, falando, contando piada, conversando contigo, mas eu não quero isso. Eu quero profissionais de verdade. Eu quero pessoas que se interessem pela psicanálise. Eu quero pessoas que tenham conteúdo. Eu quero pessoas que cresçam. Pessoas que sejam melhores do que eu. Até porque eu não sou o melhor psicanalista do Brasil. Eu sou um dos poucos que entrega ferramentas gratuitas e de verdade. Isso aqui é uma aula. Eu já até falei com a direção, vou jogar essa aula aqui hoje lá para o nosso portal do curso pago. Porque eu gosto de ensinar, mas ensinar com excelência. Tá cansado? É 1 hora e pouca? Vai embora. Vai procurar outra instituição, vai procurar outro curso, tem um montão por aí. O meu intuito não é ganhar dinheiro, o meu intuito não é ficar aqui fazendo seguidores, TikTok, não é. O meu intuito é te ensinar de verdade. Vamos lá? Vamos para lá. Conceitos básicos, vamos lá? Ó, Freud iniciou seus estudos pela utilização da hipnose como método de tratamento para pacientes com histeria.
Ao observar a melhoria dos pacientes de Charcot, elaborou a hipótese de que a causa da doença era psicológica e não orgânica. Essa hipótese serviu de base para outros conceitos, como o do inconsciente. Então vocês sabem aquela história que ele foi lá, encontrou com Charcot, viu aquele caso de histeria daquela jovem, hipnotizou. Dali ele começa a ter o seu foco. Então foi pela introdução do método de associação livre que Freud pode cunhar o conceito de inconsciente. Temos hoje especialistas, hipnoterapeutas, nós temos aqui na nossa sociedade a doutora Jussara Budniak, uma ótima hipnoterapeuta, uma ótima psicanalista, faz a pós-graduação com a gente de psicanálise, e ela tá até para fazer, depois de ter novidades por aí, ela está elaborando um curso de hipnose, uma introdução de hipnose para a psicanálise. Porque a psicanálise não é hipnose, não é hipnose. A psicanálise é associação livre. Mas ela está criando ferramentas da hipnose para trazer para nós, psicanalistas. Espere que em breve você vai ver. Então vamos lá. Esse método, antes que um montão de gente de mim, mas psicanálise não é hipnose. Eu sei disso. Eu sou especialista nisso. Eu entendo tanto da psicanálise tanto da hipnose. Mas vamos lá, deixa para lá. Nós não temos medo de crítica. Esse método veio em função também de um trabalho teórico sobre a função do fantasma. Ou seja, de um questionamento de hipótese de que a etiologia da neurose devesse ser buscada em um trauma ocorrido na infância. Então, Freud ele desenvolve também um método através da fantasia, né? Porque ele observa que muitos traumas eram decorrentes da infância. Então, a primeira teoria que Freud ele vai desenvolver é o quê? É o modelo topológico. Ele começa a falar sobre o consciente. Então, o que é o consciente? Vou dar uma pincelada nisso para chegar onde eu quero. O consciente é o quê? A instância do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e do mundo interior. Na consciência, destaca-se o fenômeno de percepção e principalmente a percepção do mundo exterior. Nós, psicanalistas, não trabalhamos muito com consciência. Nós sabemos que a consciência, mas nós trabalhamos muito com o inconsciente, tá? E ele botou também pré-consciente. O que é o pré-consciente? Instância que pode tornar-se consciente com uma relativa facilidade. Recipiente de lembrança de consciência precisa para desempenhar suas funções. Então, existe a consciência, a pré-consciência, aquilo que está... você tem uma relatividade que você consegue entrar nessas lembranças, que é o pré, e tem o inconsciente. Aqui que está o negócio. O inconsciente exprime o quê? O conjunto de conteúdos não presente no campo atual da consciência, ou seja, é constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos dois outros sistemas pela ação de censuras internas. É regido por leis próprias do funcionamento. Por exemplo, não existem as noções do passado e futuro. É a maior parte do sistema psíquico, constituído de processos capazes de influenciar o comportamento sem que o indivíduo perceba. Funciona pelo princípio da satisfação imediata do prazer. Então, preste atenção. O id é a parte mais forte do psiquismo. O id, ele transborda acima do pré e do consciente. Ele é mais profundo. Ele tem as suas próprias leis. Ele quer saber do prazer, ele quer satisfação, ele quer coisa imediata. Esse é o id. São conteúdos que ficam reprimidos dentro do ser humano e o ser humano não sabe. Quando isso vai aflorar, isso dá todo aquele assunto que vocês já sabem. Surto, despirocagem, o cara fica despirocado sem saber o que fazer a mulher. Já viu aquela história assim? Eu sempre falo o mesmo assunto. Aquela história assim, cara, é igual aquele filme antigo, Dia de Fúria. Aí você ouve assim, pô, o cara era bem casado, tinha uma família linda, tinha todo mundo, tudo certinho, de repente ele largou tudo, largou a mulher, filho, sumiu no mundo. O que é isso? Hein? Ele é maluco? Não! É o id dele.
É o inconsciente que aflorou sem ele saber, sem ele perceber. E o id não tem leis, das pessoas. A lei é dele. É ele que manda. As coisas que estão reprimidas vêm à tona para ir atrás do prazer. Isso é o id. Existe a segunda teoria, que foi o modelo dinâmico de Freud, que é o id, né? O que é o id? O id constitui o reservatório da energia psíquica do homem. O id funciona pelo princípio do prazer, a satisfação imediata das necessidades. Quando o id aflora, ele quer o prazer imediato, ele quer botar para fora. Onde se localiza? No pensamento e no desejo. Ó, na memória, no PV e no PM. Na memória e na ausência de desejo. O id é atemporal, não tem tempo. Não tem presente, passado, futuro, não tem. A única dimensão é o presente. Não tem esse negócio de passado amanhã. Ah, vou pensar no amanhã, no hoje. Não, o id é hoje. Não vou pensar no futuro, melhor dizendo. O id, ele quer hoje, ele quer o prazer hoje. O id é amoral, não tem esse negócio. Se vai aflorar o id sexual, não tem esse negócio. Ele vai procurar prazer. Ele não quer nem saber, ele é amoral, ele não tem ética. O id não tem moral, não tem ética. E muitas vezes é por isso que as pessoas não sabem lidar com isso. Não sabem lidar com o seu id que está aflorado. É por isso que vão procurar a mim, vão procurar vocês, futuros psicanalistas. É a sede do desejo. É o componente biológico da personalidade. É o id. No modelo dinâmico, tem o ego, né? Que é o eu. É a instância psíquica intermediária entre a exigência do id e as exigências da realidade e as ordens do superego. Funciona dentro do princípio da realidade, né? Construir caminhos que possibilitem a satisfação do desejo. Função básica do ego: percepção, memória, sentimentos e pensamento. Sede da angústia: perigos reais e psicológicos que ameaçam a integridade do ser humano, do psiquismo. E, consequentemente, é responsável pelos mecanismos de defesa, que nós já temos uma aula. Você pode procurar aí, lá na nossa playlist do curso gratuito, tem um mecanismo de defesa. Sublimação, projeção, tudo isso está lá, no mecanismo de defesa. É componente psicológico da personalidade. Esse é o ego. Nós temos também o superego. O que é o superego? O super-réu. É o responsável, o juiz. É o responsável pela estruturação interna dos valores morais. O superego que vai segurar a bola, vai segurar a pessoa. Conteúdo com base nas exigências sociais e culturais, como honestidade, coragem, caridade. É esse superego que vai segurar a pessoa. Funções básicas. É a moral e os ideais. Qual componente do superego? Social. É o social da personalidade. Então, o id, o ego e o superego, os três sistemas não devem ser considerados como manequins independentes que governam a personalidade, não. Cada um deles tem sua função própria, tem seus princípios, tem seus dinamismos, mas o atual um sobre o outro eles vão atuando um sobre o outro de forma tão estreita que é impossível separar seus efeitos. Então, eles trabalham juntos, mas os efeitos são praticamente iguais. Você não consegue separar sozinho. Aí está o desenho, né? O desenho mais épico, mais das duas tópicas que Freud desenvolveu, consciente, pré-consciente foi a primeira, inconsciente, tá aí, ó, você tá vendo aqui, ó. E o ego, superego e id. É o desenho do superego, id, inconsciente, com a parte mais profunda do iceberg. Mecanismo de defesa, como eu já falei lá, o que são mecanismos de defesas? Chamado mecanismo de defesa, os diversos tipos de processos psíquicos cuja finalidade consiste em afastar um evento gerador de angústia da percepção consciente. Então, o que é o mecanismo de defesa? São processos que a psique do homem, quando eu falo homem, eu falo gênero, ele criou, Freud denominou isso, para quê? Para afastar as angústias que vai trazê-lo no consciente. Então, como sede da angústia, ele é mobilizado diante de um sinal de perigo,
de desencadeamento de algum processo traumático. Então, uma série de mecanismos repressores que impedirão a vivência de fatos dolorosos, os quais o organismo não está pronto para suportar. Então, o mecanismo de defesa vem para segurar, porque a nossa psique, o nosso organismo não está preparado para suportar. Aí tem repressão, deslocamento, negação, projeção, regressão, sublimação. Isso tudo está na nossa aula de mecanismos de defesa. Eu não vou entrar agora, tá bom? Existe também as... Escreve para mim aí, vou beber uma água. O que você está achando da aula até agora? Escreve aí para mim. É aula de verdade. É aula de comemoração de 1 ano do projeto Mente Renovada. E essa aula é bem didática, é bem simples. Eu vou mandar lá pro portal também, para ficar para vocês lá, que são do curso pago. Vamos lá? A teoria psicanalítica defende que o desenvolvimento psicossocial do indivíduo inicia desde os primeiros anos de vida, em fases ou estágios psicossexuais, definidos por região do corpo, nos quais surgem as necessidades que exigem ser satisfeitas. Então, existe fase de desenvolvimento psicossexual, que é através desse processo que vai se identificando o desenvolvimento do ser humano. Então, existe a primeira fase, que é a fase oral, que vai do 0 aos 12 anos. Nessa etapa, há aproximadamente 6 meses, existe o quê? A incorporação, a experimentação passiva. E onde é isso? É através da boca, que é a fonte de estimulação e excitação sensorial. Aí tem amor, satisfação, ódio e frustração. A criança traz todo aquele objeto na sua boca. Nessa fase oral, existe a segunda etapa, aparecimento dos dentes canibalistas, experiência de dor, a dentição, né? Junto à satisfação de triturar os alimentos e incorporá-los. Relação mais ativa, podendo exteriorizar o ódio pela não satisfação. É a fase oral. Existe a fase anal. Nessa fase, o que é isso? Nessa fase, a satisfação das pulsões se dirige ao ânus, ao controle da tensão intestinal. A criança tem a aprender a controlar sua defecação. E dessa forma, deve aprender a lidar com as frustrações do desejo de satisfazer suas necessidades imediatas. É quando ele começa a fazer sua primeira produção independente, que é o seu primeiro cocô. Existe a fase fálica, que vai dos 4 aos 6 anos. A atenção da criança volta-se para a região genital. Inicialmente, a criança imagina que tanto os meninos quanto as meninas possuem um pênis. E defrontadas com a diferença anatômica entre os sexos, as crianças criam chamadas teorias sexuais infantis, né? Imaginando que a menina não tem pênis porque este órgão lhe foi arrancado. Aí entra o complexo da castração. Então é nesse momento que a menina tem medo de perder seu pênis. Surge aí o complexo de quê? De Édipo, em que o menino apresenta atração pela mãe e se rivaliza com o pai. E na menina ocorre o inverso. Essa rivalidade entra com a mãe, com o ciúme do pai. Temos também a fase da latência. Eu estou relembrando, já foi tema de uma outra aula, estou relembrando as etapas do desenvolvimento psicossexual. Existe a fase da latência, que vai dos 6 aos 11 anos. Este período caracteriza-se pelo deslocamento do libido da sexualidade para as atividades socialmente aceitas, ou seja, a criança passa a gastar sua energia em atividades sociais e escolares. Começa a ver interação. Vem a fase genital, que é a partir dos 11 anos de idade. Início da adolescência. Há uma retomada de impulsos sexuais. O adolescente passa a buscar em pessoas fora do seu grupo familiar um objeto de amor. E a adolescência é um período de mudança no qual o jovem tem a elaborar o quê? A perda da identidade infantil e dos pais da infância, para que pouco a pouco comece a assumir a sua identidade adulta. Então essas são as fases do desenvolvimento psicossexual do ser humano, né? Em geral. Aí, outro tema que nós vamos falar. Os 4 conscientes fundamentais da psicanálise, que é inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Aí temos eu falei lá no início, nós vamos falar um pouco de Melanie Klein, temos a grande Melanie Klein,
Olha a frase. Como disse uma amiga, quando Klein, em 1935, insistia que era uma freudiana, agora já é tarde. Você é uma kleiniana. Scraps falou em 2016. Isso é muito interessante. Início. Influenciada por Karl Abraham, eu vou falar dele um dia, psicanalista, seguidor de Freud. É a segunda geração psicanalítica. Se afasta de Freud com suas ideias sobre a análise das crianças. Falamos de Klein. Aí vem Freud, fisiológico, sexualidade. Klein, psicologia e agressividade. As bases de sua nova psicanálise. Falando de Melanie Klein. O estudo minucioso e integrado de todos os fenômenos do nascimento à morte. Klein começa a fazer um estudo minucioso do nascimento da criança até a morte. Fantasias inconscientes associadas às relações objetais. Aqueles são os objetos transacional, os objetos, tudo que a criança usa, ela começa a analisar. As fantasias como formas do funcionamento mental. E Melanie Klein falava que brincar é fundamental para uma criança. As primeiras relações objetais. Tá aí, ó. A criança linda. Como vocês sabem, eu estou às vésperas de ser pai novamente. Dá uma pausa na aula. Daqui a 20 dias, a Zaf está chegando para os braços do papai e da mamãe. Ó, coisa linda. Venha e venha com saúde. As primeiras relações objetais. O seio bom e o seio mau. Isso é extraordinário. Quando você é estudante de psicanálise, quando você é psicanalista, que você vai visitar uma pessoa que está com um bebezinho pequeno, você vê muito bom essa troca da mãe, essa troca do bebê. Aí você vê posição depressiva, posição esquizoparanoide, medo, culpa, aí vai rodando. Ataque ao seio mau, divisão do seio mau com seio bom. Isso também nós temos na nossa aula de Melanie Klein. É muito bom isso. Introjeção e projeção. As instâncias psíquicas entre o ego e o superego. A formação da personalidade. Olha só. Esta formação ocorre através das fantasias introjetivas e projetivas, as quais determinam a relação do sujeito para com o seu mundo externo. Durante toda a vida, a introjeção e projeção continuam presentes nos projetos de adaptação do sujeito em seus progressos e derrotas. A introjeção e projeção. Processo do desenvolvimento, nós já falamos. Aí vai vir agora outro processo de desenvolvimento. Aquilo foi o psicossexual. Fase oral, anal, latência, puberdade e a vida adulta. Vou falar agora do normal e patológico. Olha só. Nas mentes livres de qualquer tipo de perturbação psíquica, o que é extremamente raro? Há um equilíbrio melhor entre fantasia e realidade. Elas não deixam de fantasiar, porém a sua atividade de fantasia é mais bem elaborada, livre de repressões e está em conformidade com a realidade. Ou seja, todo mundo tem uma fantasia. Existe a normal e a patológica. Aí que entra as fantasias, ela sendo normal, é uma neurose. Patológica já pode ser uma coisa mais de psicose, tá? Essas duas palavras eu já falei semana passada. Neurose e psicose é dado a pessoas que têm algum tipo de problema emocional. Mas todos nós temos uma neurose, que é uma coisa normal. A psicose é quando passa por uma coisa já patológica, já vira uma doença. Já vira aquela mania de perseguição, o cara já fica com psicose e tudo isso. Aí existe fantasias para o processo analítico. Melanie Klein, Freud falou muito isso, e Melanie Klein, falando de criança, veio elaborando melhor depois. Para o processo psicanalítico, a fantasia é de suma importância. Olha só, de acordo com Isaacs, a relação do paciente com o seu analista é praticamente inteira de fantasias inconscientes. As manifestações da vida fantasmática estão presentes em todas as vocalizações do paciente e seu estilo verbal. A cadência da fala, as repetições, a forma de mudança de relato, suas negações, a maneira como narra os acontecimentos passados e as pessoas envolvidas.
tudo isso tem uma fantasia. E isso é importante para o tratamento analítico. Isso é muito bom. Agora, nós vamos falar sobre relação terapêutica versus paciente. Hoje eu estou falando sobre abordagens terapêuticas. Aí tem um caso clínico aqui. Preste atenção. Denominado de Fabrício, é nome fictício. Um menino de 5 anos de idade, imperativo, genioso e sedutor. Filho único de pais jovens. Mora com a mãe e com os avós maternos. Chega ao consultório apresentando constipação intestinal funcional diagnosticada pelo médico. Já veio com o diagnóstico do médico. Não consegue evacuar durante 4 a 5 dias, resultando em fortes dores abdominais. Suja a roupa involuntariamente, devido à retenção das fezes. Além de, por diversas vezes, a mãe precisar extrair as fezes manualmente. Fabrício já havia sido submetido a várias hospitalizações por conta desse sintoma, associado ao sintoma de constipação. Fabrício apresenta traços obsessivos que remontam à fixação da pulsão anal. Toca nos objetos com a ponta dos dedos. Detesta sujar-se. Demonstra baixa tolerância a frustrações, fazendo birra e explodindo com seus familiares e amigos. O que remete à dificuldade de lidar com as suas agressividades. Ansioso e irritadiço. Encontra-se demasiadamente identificado à mãe. Baixa autoestima, exigência e confusões psicoafetivas refletem como espelho as questões da mãe. Ele possui, agora, traços anais marcados pelo alto nível de exigência e rigidez consigo e com a educação do filho, além de ser ordeira e parcimoniosa. Tem dificuldade em colocar limites para o filho, pois não consegue ocupar uma posição de autoridade em relação a ele. Ao mesmo tempo em que não permite o pai exercê-la. Ele, por sua vez, abstém-se de qualquer implicação no exercício da função paterna e permite que a separação do casal interferia no vínculo do seu filho. Os pais divorciaram aproximadamente 2 anos após o nascimento de Fabrício. Extremamente colado à mãe, Fabrício expressa nos sintomas de constipação a dialética entre permanecer submetido psiquicamente ao outro materno ou separar-se dele. O pai é ausente e distante do filho. Desde então, recusando-se, na maioria das vezes, a comparecer nas entrevistas quando convidado pelo analista. Olha o caso que nós temos. Olha o caso que nós temos. E depois você vai ler com mais cuidado em casa. Observa. O que pode ocorrer nessa relação? Ó, a transferência são redução das reações e fantasias que durante o avanço da análise costumam despertar-se e retornar-se consciente, mas com a característica de substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Dito de outra maneira, toda uma série de experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo do passado, mas como um vínculo atual com uma pessoa do médico. Algumas são simples reimpressões, reedições inalteradas. Outras se fazem com mais arte, passam por uma moderação do seu conteúdo, uma sublimação, são, portanto, edições revistas e não mais reimpressões. Foi o que Freud falou de quê? De transferência. Mas voltando ao caso, olha o caso clínico que nós falamos do Fabrício. Nós falamos aqui atrás sobre o quê? Sobre os processos de desenvolvimento, falamos sobre isso, falamos sobre o relacionamento da mãe, falamos sobre a neurose e a psicose, e agora a fantasia para o processo analítico. Agora você observa esse caso clínico. O que um estudo de uma abordagem terapêutica, de uma visão de Melanie Klein, uma visão do desenvolvimento psicossexual, das fases de desenvolvimento pode ser importante. Olha só, você observa o quê?
separação de pais, você observa a irritação, tudo o quê? Fases que não foram bem tratadas. Então, olha o estudo de casos que eu trouxe para vocês. É para vocês avaliarem esse caso clínico. Isso é muito interessante. Falei da transferência, que é uma coisa muito boa para o tratamento, para a abordagem psicanalítica. Quando você tem transferência do seu paciente para você, futuros psicanalistas, isso é importante, porque vai fazer com que a pessoa ela reimprima, a pessoa redite algumas situações que ela enfrentou no passado, ela traga para mim e para você, que somos psicanalistas. Existe também a contratransferência. O que é isso? É um conjunto de imagens, sentimentos e impulsões do terapeuta durante a sessão. E poderia ocorrer de 3 formas: com obstáculo, como instrumentos terapêuticos, com campo, e a experiência vive diferente de a que era original. Então, a contratransferência, ela pode ser um obstáculo para muitos, que pode acabar se envolvendo, mas ela pode ser um instrumento também terapêutico. Que a partir do momento que você fizer uma contratransferência, você tomando cuidado, você consegue ajudar nessa prática, nessa abordagem psicanalítica. Existe também a resistência que Freud falou. A resistência é muito séria. A resistência aparece na clínica como força contrária a qualquer tentativa de rompimento do isolamento estabelecido pelo recalque a um conjunto de representações. Ou seja, sempre que o trabalho de análise se aproxima de uma representação recalcada, a resistência se manifesta tentando impedir esse trabalho, como obstáculo à rememoração. Nesse contexto, Freud reconhece o que Freud reconhece? Que qualquer mudança no estado dos seus pacientes exigiria um percurso muito mais laborioso do tratamento, uma coisa mais elaborada, haja visto de que o tempo, o esforço empregado no processo dessa superação dessa resistência, desse obstáculo. Quando existe um obstáculo, quando existe uma resistência, você vai ter que empregar coisa mais elaborada, você vai ter que ter mais tempo, você vai ter que ter mais esforço para isso. Quando a pessoa faz uma transferência, a coisa fica, não é que fica fácil, mas o caminho fica com menos obstáculos para que você consiga chegar a um objetivo bom para essa saúde emocional. Vamos agora para atendimento grupo casal. Preste atenção aí. Você precisa entender. Tem pessoas que falam assim: não sei se eu vou saber atender casais. Eu não sei se eu vou aprender a atender crianças. Eu não sei se... Você vai conseguir. Lembre-se, tenha todas as teorias. Mas lembre-se que você, quando for atender uma pessoa, uma alma, você é apenas uma alma. Você é futuro psicanalista, você é psicanalista, você vai conseguir. Você é bom no que faz. Tenha confiança em você. Atendimento de grupo e casais, versus casais. Atendimento com casais. Normalmente, o que leva um casal à terapia é quando o seu convívio comum está em crise, em pleno processo de separação, com a tentativa de salvar o casamento ou de aceitar que a separação já esteja irreversível, desejando que este seja o menos traumático possível, especialmente para os filhos. Pode ocorrer também que apenas um desejo o divórcio, enquanto outros não aceitam de forma alguma a luta pela manutenção da união. Então, todas as vezes que um casal for te procurar, vai ser o quê? Processo de separação, ou um vai tentar salvar o casamento, o outro vai dizer que já é insustentável, não dá mais, e outro para tentar ser uma coisa menos traumática, porque tem filho envolvido, tem família envolvida, tem muitas coisas envolvidas. Mas é nessa forma que eles vão te procurar, geralmente. Aí, atendimento social. Eu falei de atendimento de grupo casal. Atendimento para o casal. Como é que se faz? Não social, casal. Como se faz? Primeiro, precisa se verificar o que está favorecendo ou não o casal. Vamos lá. As principais causas que estão desgastando o ponto de conduzi-los ao desejo de separação, que em linhas gerais são. Aí existem pontos que, em geral, não quer dizer que é a regra, mas acontece num processo de separação de um casal, é no atendimento que você vai ter. Uma profunda desilusão de expectativas, a idealização extrema produzida na fase da paixão. Aquela paixão, naquele momento, onde eles tinham aquele desejo, a paixão, sexo, né? Quer, aquela coisa intensa de eu amo,
Eu costumo dizer uma frase que minha mãe fala muito, que a paixão emburrece. A pessoa apaixonada ela não consegue enxergar defeitos, ela não consegue idealizar nada conscientemente. Ela está no processo de desejo, de busca, de estar junto. Então, a paixão, eu vou trazer essa frase, ela emburrece. Outro fator que geralmente vai acarretar na separação, personalidade imatura e dependente. A pessoa é muito imatura para estar com o outro e ela se acha totalmente dependente. E nós sabemos que em casamento, nós não somos dependentes de ninguém. Eu não sou dependente da minha esposa. Eu sou codependente dela. Eu preciso dela. Mas eu não dependo dela para nada. Eu codependo dela. Eu dependo sem depender. Ela é a mesma coisa, não depende de mim para nada. Dependendo, para um se depende do outro para felicidade. Tem infidelidade conjugal. Isso é um dos fatores. Agressões recíprocas como cobrança excessiva, controle tirânico, multas, responsabilizações indevidas, desqualificação de um desqualificar o outro. Ah, mas eu que pago tudo, eu que faço tudo, você não faz nada. Humilhações, deboches, acusações, críticas e ameaças, tendo como principal instrumento o uso sistêmico exagerado de identificação projetivas. Ah, mas a mulher do outro é melhor. Ah, a mulher do fulano não faz. O marido dele não é agressivo, não é grosso igual você. Nenhum relacionamento consegue viver à base de críticas, de cobranças e de comparações. Então, geralmente, os casais vão procurar atendimento psicanalítico nesse processo aí. Atendimento ao casal, ó. Existe alguns tipos de colusões que devem ser identificadas no vínculo do casal. Colusão é essa confusão, colusão é esse egoísmo. Amor-paixão. Deve-se levar em conta as duas faces da paixão. Uma é seu lado sadio e lindo, já a outra face da paixão o quê? Aquela que se torna obcecante, escravizadora, cega e burra. Foi o que eu falei. A paixão, ela emburrece. Se a pessoa não tiver consciência, ela emburrece. Existe o amor simbiótico, que é o apego amoroso, exageradamente intenso, que no fundo corresponde ao quê? Ao intenso medo de desamparo. Aquele medo de perder o amor de alguém. Esse medo de perder o amor de alguém é muito sério. Então existe o quê? Existe o amor simbiótico. É preciso, quando você for atender casais, atendimento de casal, é preciso observar isso. Existe também o amor distante. Esse é um tipo defensivo dos sentimentos amorosos. É comum que mantenham breves relações sexuais, sempre com freio puxado contra um maior envolvimento, de assumir um compromisso mais sério, sobretudo pelo medo de uma futura desilusão. Existe também um amor sadomasoquista. A grande característica consiste em recíprocas agressões. Existe o amor narcisista. Neste caso, mais importante do que amar é ter prova de que se é amado pelo outro, de uma forma incondicional, o que costuma gerar incontáveis protestos em um deles, ou nos dois, de que se esteja faltando amor maior um pelo outro. Tá faltando mais amor. Isso é um amor narcisístico, você precisa entender na hora que você for atender um casal. Existe amor com controle obsessivo. Um deles, às vezes os dois, assume o papel de exercer um controle rígido e tirânico sobre o outro. Então, existem esses tipos de amores que vai minar a vida de um casal. Atendimento do casal na prática clínica. Olha só. Devemos reconhecer o tipo de colusão que preside o vínculo do casal. Você precisa entender isso. Você, psicanalista, você precisa entender isso. Qual é o vínculo, qual é o tipo de colusão que existe entre esse casal? Você precisa entender sobre isso, entendeu? E esse conserto, essa colusão, esse negócio de querer enganar, de prejudicar o outro, você precisa entender. De um jogo, uma forma de brincar. Então preste atenção. Devemos reconhecer o tipo de colusão que preside o vínculo do casal. As colusão
formam-se a partir de um jogo, uma forma de brincar conjunta, que não é reconhecido conscientemente pelos integrantes do casal. Ou seja, um começa a querer enganar, a querer prejudicar. E não há um conserto entre eles. E muitas vezes é de forma reconhecida, não é reconhecido conscientemente. A pessoa, às vezes, não sabe que ela está fazendo isso com a outra. Então, é preciso ter uma intervenção nossa nessa prática psicanalítica. Cada um do casal faz tentativa de satisfazer as duas necessidades básicas. Uma busca no outro uma complementação daquilo que falta em si próprio. A segunda consiste em depositar no outro tudo aquilo que não tolera em si. Ou seja, as pessoas jogam as suas responsabilidades para as outras. Ah, se ele não me fizer feliz, ninguém vai fazer. Não existe isso. Eu não sou feliz. Eu sempre falo isso. Elânia, Misael, Azaf, eles não são a minha felicidade. Eles não são a minha felicidade. Não são. A minha felicidade vem de mim. Eu sou feliz. Eles completam a minha felicidade. Enquanto as pessoas ficam esperando a felicidade nas outras, elas nunca vão se encontrar. Elas nunca vão se complementar. Então fica um depositando no outro. Um passando a responsabilidade por outro. Você, psicanalista, precisa fazer as pessoas entenderem o quê? Que cada um tem as suas responsabilidades. Então, o terapeuta deve o quê? Contribuir para que se restabeleça o processo de comunicação, que atualmente está muito comprometido. O casal que estão para se separar, eles não têm quase vínculo mais de conversa. De modo a possibilitar uma nova forma na transmissão do discurso, uma melhor capacidade de escutar daquilo que o outro está tentando comunicar. O terapeuta deve enfatizar o quanto a palavra deixou de ser um vínculo de comunicação e se tornou um instrumento de serviço de projeções agressivas. Então você precisa fazer com que eles entendam isso. Se falando ainda de práticas de atendimento de casais, tá aí, ó, uma recomendação útil é a de que o terapeuta possa assinalar o fato bastante comum de que o casal pense que está dialogando, no entanto, é evidente que se trata de um pseudo-comunicação, que não passa de dois monólogos em paralelo, no qual cada um quer provar e impor a sua tese ao outro. Então você tem que mostrar para eles, tanto quanto possível, deve ficar bem claro no contrato analítico, que o paciente é o casal, de sorte que não haverá atendimento individual sistemático, se o outro não estiver presente. Você precisa mostrar para ele. Se é casal, tem que estar os dois. Transferência da dupla em relação ao terapeuta do casal. Pode recriar uma cena. Primária triangular, na qual alguém se sinta excluído. O analista deve ficar atento para que isso não aconteça. Cabe ao terapeuta de casal desenvolver neles a capacidade de reconhecimento e de respeito pelas inevitáveis diferenças de ponto de vista, né? Cada um tem seus valores, posições, sem que isso signifique briga, que um esteja certo e outro errado. Existem posições. Muitas vezes o que não é certo para mim não é certo para você. Então você precisa mostrar isso para eles. Se o caso for separação, cabe ao terapeuta trabalhar com eles o quanto é fundamental uma forma de comunicar aos filhos que essa decisão deles de separação já está consumada, sem um clima de tragédia. Transmitir aos filhos que o respeito persistirá entre o casal. Isso é muito importante. Temos agora o atendimento de grupo, que é chamado grupo terapia. Aí tem seleção. É bom que seja feita uma ou mais entrevista prévia individual para avaliar o nível e o grau psico e patogênica de cada um. Então você precisa avaliar o nível de cada um. Existe o setting grupal, né? Que é aquele lugar. É necessário desde o início uma série de combinações de regra que deve ser obrigatoriamente cumprida. Comportamento dentro e fora de situação grupal. A principal se denomina regra do ouro. A do sigilo, né? É como se fosse esses reality shows aí que eles fazem. Né? Esse reality show que tem na televisão. Aquilo é grupo terapia. Sai de tudo lá, né? Ó, grupo terapia. O enquadro grupal promove a criação de um novo espaço, no qual os pacientes irão experimentar velhas experiências emocionais. Então aqui está como você... Eu criei essa apostila, eu pesquisei essa apostila para quê?
para te ajudar como atender casais, como te atender grupos. Aí tem a resistência contra resistência. É importante enfatizar que devemos estar suficientemente alertas para a alta probabilidade de contratação de conluios e resistências, contra a resistência da natureza inconsciente. Então, aqui é um mecanismo, alguns fatores e algumas ferramentas que vocês terão para atender o grupo. Eu estou dando uma acelerada. Aí existe na grupo terapia negação coletiva, exemplo, por temas ou sentimentos relativos a sexo, agressão, morte. Existe uma recíproca fascinação narcisista. Então, um grupo fascinado pelo saber do terapeuta e este fascinado pela fascinação do grupo por ele. Então, precisa observar isso. Predominância do suposto básico, que é a dependência, acomodação, né? O grupo e o terapeuta entram em um estado de desistência, adquirir mudanças mais profundas. A interpretação é muito importante, partindo das vivências relatadas por cada um. Precisa ter essa interpretação. É útil também ao final da sessão como um recurso de reintegrar os aspectos que muitas vezes aparecem de forma muito dissociada e às vezes até caótica. Fazer uma síntese que unifique aquilo que aconteceu na sessão de forma a nomear, integrar e tornar compreensível para todos aquilo que se passou no curso da sessão. Então isso é importante fazer num grupo terapia. Atendimento de crianças e adolescentes. Ó. Atendimento de crianças e adolescentes. Na psicanálise, podemos encontrar importantes autores que trouxeram importantes contribuições para o atendimento infantil. Dentre eles, tem Ana Freud, que dedicou uma atenção especial sempre ao tratamento de crianças, propõe um trabalho mais pedagógico. Ana Freud era mais pedagógico. Também tem a Melanie Klein, que a Melanie Klein era o quê? Era mais brincadeiras. Introduziu a forma mais sistêmica e consciente. Uso de brinquedos, desenhos, jogos, técnicas. A criança vai expressar seus conflitos nas brincadeiras, com o uso de jogos. Então, ela começou a fazer um feedback através dos jogos e das brincadeiras. E tem também o Winnicott. O que o Winnicott fez? Dedicou-se a estudar a fundo os meios de utilizar o espaço terapêutico de forma mais produtiva, a fim de obter melhores resultados. Desenvolveu os jogos de rabisco. Concebeu a fundamental importância da presença da mãe, como a mãe suficientemente boa. O Winnicott, ele falou o que no tratamento de crianças e adolescentes? Que a presença da mãe é de suma importância, esse amor da mãe, a qualquer custo para essa cura das crianças no desenvolvimento. Características. As crianças apresentam algumas particularidades próprias no seu atendimento, diferente às dos adolescentes. Aí tem estabilidade, transformação e vínculo de transferência. Aí tem o SET, né, que é o consultório. O clima reinamente do SET deve ser de liberdade, para que a criança possa brincar, jogar, falar. Você não vai botar a criança de frente para você ou num divã de costas para você, não vai ter, né? É bom ter mínimo de móveis, é bom ter coisas confortáveis, uma sala confortável, uma pia com água, para que se haja alguma sujeira na hora dos jogos. Terceiro, transferência contra transferência. Costuma haver uma dupla transferência com distintas e às vezes complexas configurações de transferência, que se forma entre criança e a mãe, o pai, tendo o terapeuta como essa figura central, né, do pai e da mãe. Não sendo rara a possibilidade da criança focar num jogo de intrigas entre os pais e o analista, né? Ficar essa intriga. Então você precisa observar isso. Adolescente. Nos primeiros tempos, eram os pais, espontaneamente, os influenciadores por educadores educacionais. Então eles eram influenciados por quê? Educadores, médicos, professores, parentes, que induziu o filho a se tratar psicanaliticamente. Na atualidade, cada vez mais, essa iniciativa está partindo do próprio adolescente. Antigamente era um pai. Não, procura um tratamento. O médico, você precisa fazer com que seu filho procure um psicólogo, um psicanalista. Professor, mandava encaminhamento. Seu filho precisa de atendimento, acompanhamento, parente. Hoje não. Hoje os próprios jovens estão procurando. E existem alguns aspectos. Confusão em relação aos seus sentimentos de identidade,
ambiguidade na passagem da identidade de criança para adulto, né? Às vezes até os pais não sabem muito bem. Às vezes os pais tratam ele como uma criança, às vezes quer tratar ele como adulto. E ele fica sem saber. Eu sou criança, para algumas coisas eu sou criança, para outras eu sou adulto. Então precisa ter isso. Luto por perdas inevitáveis, como avós, pai, mãe. Isso é muito importante. Conflito com os pais. A maioria dos casos são conflito com os pais. Enquanto eu bebo água, escreve aí o que você está achando dessa abordagem psicanalítica aí em cada paciente. Fala para mim. Eu estou adiantando um pouco, nós já estamos com 1 hora de aula. Eu sei que quem gosta de estar vai estar aí. Quem não quiser, eu já falei no início. Mas preste atenção. Eu estou te dando ferramentas para abordagens. Para abordagem de quê? De crianças, de adolescente, de grupo terapia, de casal. É o que mais irão te procurar. Essa abordagem você precisa entender. Vamos lá? Parei aqui, ó. Psicanálise, deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Alguns conceitos, funções. Vamos lá. Ó. Psicanálise e psicoterapia. As psicoterapias psicanalíticas nasceram do esforço de analistas e outros terapeutas para superar os limites da cura tipo, quando comparadas entre si. Essas experiências pioneiras podem ser divididas entre 3 grandes grupos. O primeiro de Melanie Cray com crianças, de Ferden, Rose, Frieda, Fromm, Reichmann e outros com os psicóticos adultos, Rey com os neuróticos, caracterias. O segundo é formado pelos anseios de aplicação de conceitos psicanalíticos, a pedagogia e a psiquiatria institucional. O terceiro constituiu-se a partir do tratamento psicanalítico de grupo, cujo protótipo clínico teórico são os trabalhos de Bion. Foi a aula de semana passada. As psicoterapias breves surgiram essencialmente como uma resposta ao problema assistencial colocado pela massa cada vez mais da população consultante, onde se buscavam por atendimentos psicoterápicos ou psicoterápicos menos longos. As terapias de curto prazo, individuais e grupais, permitem ampliar a assistência psiquiátrica. Propósito esse, que por outro lado não é compatível com empregos de tratamento longos. Ou seja, olha o que Amorim disse. Amorim afirma que a psicoterapia de orientação psicanalítica baseia-se nos mesmos princípios teóricos que a psicanálise, porém com diferentes significativas. Menor uso da associação livres, sessões menos frequentes, fatores que minimizam os efeitos regressivos, que são estímulos ao paciente. Nós estamos falando aqui dos conceitos da psicanálise e da psicoterapia breve. Uma outra aula eu vou falar sobre psicoterapia breve, mas eu estou falando, existem ocasiões que você vai precisar, porque a prática psicanalítica, a abordagem, é uma coisa mais demorada, demanda mais tempo, demanda mais esforço. Vai ter situações, pessoas que você vai precisar usar o quê? A psicoterapia breve. Vamos a alguns conceitos. Existem alguns conceitos especiais na aplicação da psicoterapia breve. Situação, problema. Foco no ponto de urgência. Experiência emocional corretiva. Aliança terapêutica e planejamento. Que tem gerado uma certa confusão no terreno teórico da psicoterapia breve. Então precisa entender. São elas. Situação, problema, foco, ponto de urgência. Qual é a situação, problema? São os desencadeadores de dificuldades, que agem como obstáculos para o manejo psíquico do paciente, ocorrendo normalmente em situações cotidianas, como viagem, perda, tudo isso. Então você precisa ver qual a situação hoje do problema do paciente. Aí vem a experiência emocional corretiva, que é uma experiência global, completa, né? Que envolve o quê? Aspectos cognitivo, emocional, volitivos, motores. Então, a EC visa possibilitar o quê? Que os conflitos antigos não resolvidos surjam em relação à transferencial que se estabelece no tratamento, permitindo que a diferença entre as reações atuais do terapeuta e as reações das figuras parentais na relação seja de fato preponderantes para produzir mudança. Então, esses conceitos precisam ser vistos. Foco contribui para uma ação mais precisa
do terapeuta, possibilitando desenvolver metas desta forma para focar onde? No problema do paciente. O foco propriamente dito seria resultado do diálogo que o mesmo efetua com o quê? Com a sua realidade. Então, quando você vai se falar de psicoterapia breve, precisa ter foco. Precisa ter o quê? A situação problema. E precisa ter uma experiência emocional reativa. Precisa se entender isso. Precisa se ter o quê? Um ponto de urgência. Pode ser inerente ao foco, ao mesmo tempo estranho a ele. Sendo chamado o quê? De extrafocal. Planejamento. Deve ser flexível, permitindo se adequar à dinâmica do tratamento. Então tem que ter planejamento, tem que ser uma coisa que pode ser adequado ao atendimento do paciente. Aí agora vem uma coisa interessante. Restabelecimento da crise. Durante a primeira sessão, ou as primeiras sessões, é importante estabelecer se o cliente está ou não em crise. Algumas etapas da vida são geradores de crise, como adolescência, casamento, meia-idade, desemprego, separação, promoção. Porém, não levam necessariamente as pessoas à crise. Você precisa estabelecer qual é a crise. Se ele está angustiado ou deprimido, não é sinônimo de crise. Pois a crise está aqui entendida como a ruptura de sentido de vida. Produz um corte, né? Um contato privilegiado com seus conteúdos inconscientes. O sujeito em crise questiona seus valores, relação afetiva, seus hábitos. Para saber se há crise, é preciso saber o estilo de vida do paciente. Para isso, é necessário perguntas sobre o seu cotidiano, o seu trabalho, seus interesses e amigos. Você não pode falar que qualquer pessoa está em crise. Você tem que focar o quê? No seu dia a dia. Você tem que focar nos seus hábitos, para depois estabelecer se essa pessoa está em crise. Porque perder emprego, problema todo mundo tem. Então, necessariamente pode ser uma crise. A psicanálise é a psicoterapia. Ó. A psicanálise tem por meta fundamental tornar o consciente inconsciente, trabalhando em uma perspectiva de reconstrução da estrutura da personalidade. Logo, a reconstrução envolve a resolução de conflitos através da elaboração do ganho de um maior bem-estar, pretendendo, por sua vez, aliviar ou mesmo eliminar os sintomas. Agora, a psicoterapia aparece em função de necessidades mais imediatas. Os objetivos estão em termos de superação, onde o sujeito poderá encarar e enfrentar determinadas situações conflitivas e recuperar sua capacidade de autodesenvolvimento. Em um sentido psicodinâmico, corresponde à obtenção de um princípio de insight a respeito dos conflitos subjacentes, ou seja, nos propondo a tornar o consciente, os aspectos conscientes, mesmo não sendo a meta central. Malan diz sobre as vantagens de incluir a expectativa de resultados terapêuticos maior do que a circunstância das metas de remissão dos sintomas. Ou seja, a psicanálise é uma coisa que vai aliviar mesmo ou mesmo eliminar os sintomas. A psicoterapia breve é para você entrar com uma intervenção imediata para tirar a pessoa da crise. Função do terapeuta na psicoterapia breve. Olha a nossa função. São aspectos desejáveis. A destreza pessoal, que deve incluir qualidades pessoais como flexibilidade, segurança, calor humano, bem como atitude deliberadamente ativa a um sentimento de satisfação. Aquele sonho, aquilo que nós falamos de Bion também, o Reviere, sonhar o sonho do outro, né? Segundo, a condição especial que permite ao terapeuta uma adaptação às peculiaridades e dificuldades do paciente na realização da tarefa de ajuda. Ou seja, o terapeuta tem um lugar dinâmico com o propósito de clarificar e resolver, ainda que parcialmente, a patologia. Então, Mala discorre sobre a elaboração prévia de um dado aspecto patológico. O paciente se conscientiza parcialmente do conflito básico relacionado. Eu estava conversando ontem com a doutora Jussara, ela falou uma coisa muito interessante. Eu falei assim com ela. Você precisa fazer isso por mim. Ela falou, não preciso não. Você precisa me fazer te ajudar. Ou seja, nós precisamos fazer com que a pessoa entenda que sozinho nós não conseguimos.
Nós temos técnicas. Considerações sobre o paciente. As características desejáveis do paciente para melhor aproveitamento terapêutico são motivações para a mudança, capacidade para responder às interpretações, capacidade de estabelecer vínculo terapêutico, relações interpessoais significativas do passado, focar força egóica suficiente ao trabalho terapêutico, possibilidade de estabelecer tema central. Isso o paciente precisa ter para poder haver um tratamento melhor. Considerações sobre vínculos e objetos terapêuticos. É necessária a junção do potencial criativo do paciente com o potencial ajuda do terapeuta. Então, a ajuda dele é que vai me ajudar a ajudar ele. A ajuda dele é que vai te ajudar a ajudar ele. Não é eu e você resolvermos o problema dele. Porque se ele não quiser, a nossa técnica, a nossa ajuda não vai valer de nada. É importante estabelecer um sentimento de confiança, pois é mesmo estabelecer uma experiência criativa que possibilita um estado de relaxamento. Seu objetivo principal é a cura superficial das populações e não a cura profunda dos indivíduos. Entretanto, a conjugação desse objeto com as premissas psicanalíticas não se faz de maneira fácil. Não é de uma hora para outra. Mesmo usando psicoterapia breve, não é de uma hora para outra. Você consegue fazer a pessoa despertar, a pessoa sair da crise, mas ela precisa ser ajudada. Então, a psicoterapia, existe a temporalidade, é comum fixar uma duração mais curta em geral de que alguns meses. Steckel aponta a incidência favorável deste processo breve, que é a limitação determinada antemão, estimularia o progresso da terapia, ao fixar um prazo para encerramento. Então, a psicoterapia, você encerra, tantas consultas, você já pode, essa temporalidade do tempo pode ajudar. Então, esse tratamento, a finalização, essa temporalidade, confere o quê? Na terapia do começo, do meio e do fim. Você pode explicar para a pessoa. Introduzindo na terapia o quê? Elementos de realidade, que enfraquece no paciente a produção de fantasia regressiva. Existe também técnica, que é o quê? Uma eleição dos conflitos a serem tratados. Este prevalece por uma importância, ou seja, o foco. O terapeuta deve se centrar nos fatores determinados desse conflito. Isso bastará para um bom resultado. Ou seja, quando você bota um foco, o foco dele é casamento. Você vai focar ali. Você não vai fazer um todo. Na psicanálise você faz a associação livre um todo. Mas a psicoterapia breve é um foco. Você vai focar naquilo que está trazendo angústia, para poder tirar o cara da crise, a pessoa da crise. Em alguns tratamentos é possível confrontar o paciente com um conflito original, pois o mesmo tem a capacidade de insight, relacionando com uma situação conflitiva. Psicoterapia breve. Na psicoterapia breve, deve-se evitar interpretação prematuras. Por mais que seja uma coisa breve, você não pode sair interpretando tudo. Transferência, neurose de transferencial e dependência são aspectos favorecidos na terapia psicanalítica e não recomendados para a psicoterapia breve. Preste atenção. Transferência, neurose, transferência e dependência não são recomendados. Psicoterapia breve é um foco. Na psicoterapia breve, de insight, esses aspectos não são convenientes, tá? Você deve estar voltado para situações conflitivas atuais. Transferência, neurose é uma coisa mais abrangente, uma coisa mais da psicanálise. Então, não se apegue a isso. É foco. Spilka e Knobel dizem sobre evitar a neurose da transferência, pois ela pode desencadear a regressão. Logo, o paciente estaria no estado regressivo dependente, com as reações nocivas em virtude da dificuldade de separação com a relação do terapeuta. Ou seja, se você for no caminho de psicoterapia breve, de uma coisa mais focada para tirar a pessoa da crise, e você usar transferência, dependência e neurose, você vai fazer a pessoa regressar. Aí vai te dar trabalho para você realizar isso. Então, psicoterapia breve, você foca no problema. Não usa transferência. Não usa o todo da psicanálise. Psicoterapia, resistência. Freud mencionou a resistência pela primeira vez em 1895, referindo-se à dificuldade de comemoração de conteúdos. A resistência ocorre, pois o analisando opõe-se ao excesso do seu próprio consciente.
Preste atenção. Na psicanálise, a análise exaustiva da resistência constitui uma parte imprescindível para o tratamento, que é um processo mais longo, né? Agora, na psicoterapia breve, esta análise não apresenta o mesmo caráter intensivo. Uma das limitações é a temporal, embora esta não seja a única mais própria proposta de tratamento da psicoterapia breve. Não contempla este tipo de análise. Na terapia breve, as resistências são conhecidas como obstáculo de avanço psicoterapeuta. Ou seja, na psicoterapia breve, é por isso que você vai ter que entender se o seu paciente ele pode ter usar com ele a psicanálise ou a psicoterapia breve. Se ele está surtando, você consegue focar num problema, numa crise, você pode usar a psicoterapia breve. Mas se ele vai num todo, quer falar de um todo, você precisa continuar na psicanálise. Então, na psicoterapia breve não existe resistência. Existem obstáculos que te impedem de avançar no tratamento psicoterapeuta. Então, a psicoterapia breve é legal, é um foco, pum, pum. Agora, é preciso analisar bem, tá bom? Vamos ver agora a comparação entre a psicanálise e a psicoterapia breve. Ó, psicanálise e psicoterapia. Fins terapêuticos. A exploração do inconsciente, resolução dos conflitos básicos, reestruturação da personalidade. Temporalidade na psicanálise, prolongada e indeterminada, não tem tempo. Muitas pessoas sofrem porque se dão alta, aí a gente não pode fazer nada. Na psicoterapia, os fins terapêuticos limitados à superação de sintomas e problemas atuais. Não é um todo, um passado, não. A temporalidade da psicoterapia breve é o quê? Limitada. Habitualmente a conflitos derivados. Técnica. Olha a continuação da tabela. A técnica da psicanálise, com trabalho com os conflitos, regressão dependência, desenvolvimento e análise da neurose, transferência, insight, fortalecimento e ativação de funções eugógicas, focalização, multiplicidade de recursos terapêuticos, planejamento e análise de resistência. Na psicanálise, refere-se ao conflito básico, são favorecidos, sim, tem insight, não ou muito pouco. Olha a focalização, não tem focalização, é um todo. A multiplicidade de recursos, não tem, é ali, não tem vários recursos, é a psicanálise, é a técnica psicanalítica. Planejamento, também não tem. Análise de resistência, é intensiva. Olha na psicoterapia, trabalho, limita-se a derivados. Regressão, não são favorecidas, não existe. Essa coisa de associação livre, lá atrás, não existe. Desenvolvimento de análise de transferência, neurose de transferência, não existe na psicoterapia breve. Não existe. Insight, sim, porém é mais limitado. Fortalecimento e ativação, sim. Focalização, sim. Multiplicidade de recursos, sim. Planejamento, sim. E análise de resistência limitada. Então é a diferença da tabela entre as técnicas da psicanálise e da psicoterapia breve. As sessões de psicoterapia breve. O número de sessões varia de acordo com o paciente e será decidido em conjunto após as primeiras sessões. O mais comum e de frequência é uma vez por semana, com duração de cerca de 45 a 50 minutos, de modo que todo o tratamento geral pode durar cerca de 20 sessões, dependendo do caso. Em geral, totalizando de 5 a 6 meses. É claro que tem pessoas aí que vão se dar alta muito antes, mas depois vão voltar na merda. Mas beleza. Entretanto, vale lembrar que há possibilidade de encerramento antes do número marcado de atendimento. E você precisa marcar isso logo com o paciente. Em que caso a indicação para a psicoterapia breve? Você é psicanalista, você é futuro psicanalista, você usa as técnicas psicanalíticas, mas existem alguns casos que você pode entrar com a psicoterapia breve. Eu uso muito a psicoterapia breve. Olha, as pessoas que melhor pode ser ter resultado com a psicoterapia breve. Alto grau de motivação para a terapia. Pessoas estão motivadas a se ajudar, a quererem mudar. Capacidade de expressar sentimentos. É indicado. Participa ativamente da avaliação de seus problemas. Muito bom. Capacidade de reconhecer seus sintomas. Curiosidade a respeito de si. Ser aberta a novas ideias. E saber lidar com situações desagradáveis. Isso é muito importante para quê?
Isso é indicado para pessoas que têm essas características, elas podem ser indicadas para psicoterapia breve. Fora disso, é mais complicado, é mais resistente. Ó, em termos de enfermidade, ó como a psicoterapia breve pode ser indicada. Transtorno depressivo leve, distimia, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Foco é muito bom para tirar a síndrome do pânico. A psicoterapia breve. Pum, tira a pessoa. Distúrbio de ajustamento, reação, estresse grave, alguns transtornos de personalidade. Ó, com prognóstico menos favorável, mas com possibilidade de melhoria. É menos favorável. Transtorno depressivo moderado, fobias específicas, transtornos alimentares, outros transtornos de personalidade. Pode ser que sirva, mas pode ser que não. É menos favorável a psicoterapia breve. Ó, são contraditórios a casos de não é bom usar a psicoterapia breve. Síndrome orgânicas, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade antissocial, retardo mental e autismo. Isso não tem como usar a psicoterapia breve. Isso tem que ser uma coisa mais psicoterapia, a psicanálise, usar, porque leva tempo. E a psicoterapia breve é aquele foco, é para tirar a pessoa da crise. Aí, sessão. Aí tá o Papai Freud, ó. Te amo, Papai Freud. Vamos lá. Formação. A formação de um psicanalista é um processo lento, longo e difícil. As pessoas acham que ser psicanalista é de uma hora para outra. Gente, eu estudo psicanálise há 15 anos. E eu não sei nada. Nada de psicanálise. Nada. Não sei nada ainda direito. Preste atenção. É feito em institutos, sociedades, escolas a fim de relacionar a psicanálise. Entretanto, é comum confundir o psicólogo com o psicanalista. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção. Não existe no Brasil um curso de graduação em psicanálise. Portanto, você nunca vai encontrar alguém graduado em psicanálise. A formação ligada a institutos nacionais de psicanálise, IPA, os institutos de linhas como Laquiana irão formar psicanalista tendo em vista alguns critérios. Então, tem escola Laquiana, escola freudiana. Aqui nós somos freudianos, usamos as outras linhas também, Laquiana, usamos Melanie Klein, usamos todos os recursos e as contribuições que nós temos de vários psicanalistas. Para ser um psicanalista em geral, o profissional tem que ser formado em medicina ou psicologia. Algumas formações aceitam formar em outras áreas. Não quer dizer que você tem que ser. Geralmente mas não é só. Você pode ser psicanalista como professor, como advogado, não é. Essa formação, ela está aberta. Porém, apesar de não ser uma graduação, normalmente uma formação docente durará uns bons anos. Aquilo que eu falo, não existe ser psicanalista em 4 meses, 6 meses, não existe. O mínimo, para mim, o mínimo, é 1 ano, 8 meses, 2 meses, 2 anos e meio. Não existe isso, tá bom? A formação tem que estar sentada onde? No tripé de Freud. Estudo aprofundado das teorias, análise didática, o analista faz análise, a supervisão, ou seja, o analista é auxiliado por um profissional mais capacitado no primeiro atendimento. O principal método da psicanálise é a interpretação da transferência e da resistência com a análise da livre associação. O analisado, em uma postura relaxada, passa a contar tudo o que vem em sua mente, incluindo sonhos, desejos, fantasia e outras coisas, bem como as lembranças dos primeiros anos de sua vida. O psicanalista somente escuta, fazendo breves comentários, o que leva o paciente a se autoconhecer. O papel do psicanalista é de neutralidade, é um mero espelho. É óbvio que a formação do psicanalista evolui, e se ele aliou aos novos conceitos existentes nos dias atuais, fica melhor ainda. Mas sua formação continua livre. E seu exercício profissional é destinado a todos aqueles que fazem um curso livre de formação em psicanálise. Hoje nós já temos a pós-graduação. Ó, valores das sessões. Ó, valores das sessões. Isso é uma dúvida muito grande. Muitas pessoas estão começando, não sabem sobre isso. Então, valores da sessão. Antigamente, as consultas de psicanálise eram excessivamente caras e somente possíveis para pessoas de alto poder aquisitivo. Porém, nos dias atuais, com a popularização da psicanálise e a possibilidade das formações de mais profissionais, cada dia mais os preços das consultas
maior que a sociedade tem tido importância no trabalho de profissionais de psicanalista. Então, nós elaboramos aqui um teto, ó, foi elaborado pela Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Olha os valores, você pode ver aí, ó, tratamento de psicanalista individual, casal, terapia familiar, terapia de grupo, tá aí, ó, o valor mínimo, o limite médio e o limite superior. É claro, eu sempre falo isso, tem uma matéria nossa de marketing digital, de marketing para psicanalista, depende do lugar que você esteja. Eu tenho alunos que eles cobram R$400 a sua consulta, mas o local que eles estão é muito mais, um consultório é mais caro, as coisas são mais caras e o poder aquisitivo das pessoas são maiores, né? As pessoas têm mais condição de pagar. Então, quando você for abrir um consultório, você tem que observar. Eu estou te dando um norte aqui de possíveis valores que você foi aprovado pela Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Não quer dizer que você tem que seguir isso. É uma coisa para te ajudar. Frequência e término da sessão. Olha a frequência e término. Freud recomenda em um de seus textos, Recomendações aos Médicos que exerçam a psicanálise, que é necessário 5 sessões na semana, com 45 minutos cada sessão, para se obter resultados, porém isso onera os pacientes. Em prática, de 5 atendimentos na semana não funciona em lugar nenhum, e não há uma regra que diz que é necessário atendimento de uma vez por semana. Porém, os psicanalistas fazem as sessões com duração e frequência de 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com duração de 45 minutos, em análise terminável e interminável. Freud aponta que o término de uma análise acontece quando o paciente deixa de sofrer seus sintomas, superando suas ansiedades e inibições. Também quando o analista julga que foi tornado consciente tanto material reprimido que foi explicitada tanta coisa ininteligível, que foram vencidas tantas resistências internas. Ou seja, não há um número, mas existe também o problema das pessoas que se dão alta. Vem 1, 2, 3, 4 e depois some. Depois volta totalmente errado. Não existe um número adequado de quantas você pode fazer por semana, por 15, mês. Isso aí é de acordo com as condições financeiras de cada paciente e da necessidade de cada um. Isso cada um faz a sua. Divã. Na psicanálise, o paciente, ao invés de ficar numa face a face como acontece na psicoterapia, deita-se um divã e é solicitado dizer aquilo que lhe vem da mente, sem qualquer outra censura. Nesta posição, facilita o trabalho com transferência. No entanto, os neopsicanalistas, que são os novos psicanalistas, já não fazem mais isso, né? Freud sofreu duras críticas quando usou o divã. Os neopsicanalistas aboliram o uso, porém os ortodoxos defendem seu uso, dizendo que facilita a neurose de transferência. Aí é com você. Divã, o paciente fica de costas para você fica ali na ponta do divã, e de frente, aí vai do gosto de cada um. Freud era tradicional, usava, os neopsicanalistas, ou seja, os novos psicanalistas, não gostam de usar. Beleza? Então, hoje foi a nossa aula.